Olá pessoal, eu estou aqui hoje em Toronto com o Hugo, nosso aluno que veio estudar no Centennial College, veio fazer um programa de Biomedical Engineering aqui no Centennial. Vai contar um pouco como está sendo a experiência de estudar, trabalhar. Ele já está no programa do Co-op, que é a segunda fase do programa, que é o final do programa. É um programa de 2 anos, aliás é um programa de 3 anos na verdade, Isso, que você curtou. A gente tem a possibilidade, tô fazendo agora, tô com 18 meses aqui, né? O college tem a possibilidade de você fazer o que eles chamam de fast track. E nesse fast track, se você tiver uma formação, um background acadêmico que possa te eliminar algumas disciplinas, então você tira 1 ano. Então eu vou ter um diploma de 3 anos, mas em tempo mesmo em 2 anos. Até porque nesse fast track você não tem férias de verão, então você estuda direto. Tá. Então são 2 anos em tempo, mas são 3 anos acadêmicos. Certo, então o programa realmente são 3 anos e você vai terminar em 2 por causa do seu background. Isso. Só que dentro dos 2 anos que você não vai ter férias, você tem os 2 períodos de co-op. Isso é uma coisa que normalmente, às vezes, os amigos do Brasil até perguntam como funciona, né? O co-op você para as aulas, não tem aulas, e é como se fosse uma disciplina. Então você fica um semestre, na verdade o tempo de um semestre acadêmico, né, são 4 meses, trabalhando numa vaga dentro da sua área. Então, assim, é uma coisa muito importante, porque você está começando a construir um histórico aqui, profissional, e fazer uma network. Então, assim, o co-op te dá essa oportunidade. O que é até interessante você falar, porque muita gente pergunta pra gente, Letícia, eu devo fazer? Tem o co-op é opcional, devo fazer? Qual a sua opinião? E a gente sempre fala que se tem a opção do co-op, por que não? Ele vai estar dentro do seu currículo acadêmico, ele é uma experiência profissional na área estudada. Às vezes a pessoa não tem experiência naquela área, ou ela tem, mas ela tem no Brasil, ela não tem experiência canadense ainda de trabalho. Então vai ser interessante e valioso para o currículo, certo? Pelo que você está vivendo hoje em dia, você também concorda com isso, né? Sem dúvida. Como eu estava te falando, embora eu já tenha tido um histórico profissional lá, já trabalhava 7 anos numa indústria bem regulada, que é de óleo e gás, mas quando você chega aqui, principalmente quando você vai para profissões regulamentadas, para trabalhar com nursing, no meu caso, Biomedical Engineering, que basicamente você vai estar trabalhando com healthcare, isso requer uma familiarização com a indústria local. Então, assim, o mercado te exige isso. Apesar do meu background profissional já ser um plus no meu profile, essa experiência local, ela é uma exigência do mercado. Certo. Faz muita diferença. Tem, assim, os desafios de se fazer um co-op, obviamente, não todos são pagos, como foi o meu caso. Eu tive colegas que fizeram alguns pagos, mas eu optei por um que ia me dar uma formação mais generalista, trabalhar dentro de um hospital, estar em contato com mais empresas, fazer um networking mais forte. Eu optei por esse, por exemplo, fazer um que fosse pago, que me agregasse menos profissionalmente. Claro que o desafio é manter o balance nas contas, então eu tive que trabalhar part-time depois do horário, jornada dupla. Sim. Mas eu acho que, na minha opinião, tem valido a pena. Certo. E voltando até essa parte de trabalho, quando você tem que pensar nas contas, é um trabalho, um estágio não remunerado, né, o co-op, no seu caso. Se uma pessoa está acompanhada, como foi o Hugo, ele consegue pagar as contas. A gente estava falando sobre isso antes, né? Então, quando você tem um cônjuge que está trabalhando 40 horas semanais, está com um Open Work Permit, e você é estudante, trabalhando 20, não ficou pesado para vocês, né? Não. Durante o seu co-op. São abordagens diferentes, né? Se você vem sozinho, você vai ficar a cargo de pagar suas contas e pagar a sua formação, o seu estudo. Agora, no meu caso, vindo a 2, uma pessoa pode trabalhar full time e mesmo que até as pessoas não tem como você vir com a expectativa de estar fazendo o que você já fazia no seu país, mas mesmo você vindo trabalhando num serviço mais básico, recebendo o minimum wage, por exemplo, o salário mínimo daqui, você consegue pagar as contas. Então, uma das pessoas dos cônjuges vai trabalhar para pagar e você, como estudante, pode ter um part-time que ajuda a complementar. Então, esse tem sido o meu projeto a 2, né? A gente tem feito assim. Então, o seu part-time você é remunerado, você tem um trabalho que você está sendo remunerado. Claro. Essas 20 horas, né? Eu procurei um part-time mais flexível, que pudesse ajustar ao horário de aula, que é meio bagunçado também, né? Sim. Tem aula de manhã, de tarde.
enfim, cada semestre é uma história. Mas, então, assim, no caso do estudante tem que ter um part-time mais flexível, mais ajuda, e você consegue manter. É o que eu te falei, assim, no meu projeto inicial eu vim com o college pago, e as despesas correntes daqui eu paguei com o trabalho que a gente realizou aqui. Tem bem acontecido isso com nossos alunos também, então isso é bem comum. O que o mais importante é venha com o seu programa pago, né, com esse valor separado para pagar o programa acadêmico. E sendo casal, você vai conseguir pagar as contas e vai funcionar. E sobre o Centennial College, qual a sua impressão? Pode ser positiva, negativa, tudo que você acha, sempre transparência, tem gostado, surpreendeu? Bem, vamos aos pontos positivos. Eu acho que, na verdade, não só o Centennial, eu acho que os programas no Canadá, pelo menos em Toronto, a experiência que a gente tem de conversar com os colegas, é bastante assim. Eles te entregam o que eles te vendem. Então, você não vai ter nem mais, nem menos. Por isso eu acho até bem importante quem é candidato a vir estudar aqui, a estudar o programa propriamente, entrar mesmo, ver as disciplinas, que cada disciplina faz, porque de fato é o que vai ser entregue na sala de aula. Então, eu achei o programa justo dentro do que eu estava esperando e do que a gente pagou para receber. Então, eles não entregaram nem mais nem menos. E o Centennial também é bem a cara do Canadá, sabe? É uma escola com bastante diversidade, tem gente de vários lugares, professores, alunos, colegas, então você tem essa oportunidade de interação com culturas diferentes, desenvolver a língua, entender a cultura local, isso tudo foi bem importante lá. Desafios, eu acho que acadêmicos, é um pouco diferenciado da cultura que a gente tem no Brasil, assim, seus professores não vão chegar com uma bandeja de conhecimento para vocês, tem que correr muito atrás. Então, demanda, é difícil, tem disciplinas difíceis que te exigem tempo de estudo, períodos de prova você vai ter que abrir mão de várias coisas para poder se dedicar. Então, assim... E você estudou desculpa interromper, você estudou numa faculdade federal no Brasil. Sim. Ou seja, em engenharia, que também não é nada fácil. E que, geralmente, quando você pensa em faculdades públicas no Brasil, o professor não é tão muito seguro no colo como uma faculdade privada, né, no Brasil. E você está achando que no Centennial está até mais puxado? Acho que eles são mais assim, eles te entregam e seja lá, porque, sim, se vira. Aqui eles vão te entregar o seu programa de curso. Assim, não perca o primeiro dia de aula, porque é importante você estar lá no primeiro dia de aula. Eles te entregou o seu programa de curso e na próxima aula eles vão esperar que você já chegue lá com uma leitura pronta, por exemplo. No Brasil a gente não tem essa cultura de adiantar e de se preparar com antecedência, né? A gente vai para a aula e depois vai estudar o que foi falado na aula. Então, tipo, aqui eles esperam que a gente já chegue lá com um preparo. Mas uma coisa que eu tive que mudar um pouco no que eu estava acostumado, né? Ajustou, né? E são desafios, né? Horário é uma coisa que às vezes para o brasileiro é difícil, mas é muito feio, pega muito ruim se você chega atrasado nas suas aulas, é uma coisa que eles não gostam, já vão te olhar com outros olhos, e aí você estende isso para o mercado profissional, né? Se você chegar atrasado no seu trabalho, não pega bem aqui. Até mesmo a vida social aqui, né? Eles são pontuais até para uma festa, um aniversário, um brunch, né? E ainda mais para a educação acadêmica, né? Chegar à tarde, o professor vai te olhar. Eu concordo, porque eu sei exatamente o que é isso. E isso vai afetar a sua vida profissional. Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, o fato de aqui, pelo menos estou falando em relação a Toronto, né? No Canadá como um todo, você ganhar por hora te gera um senso de valor para as suas horas do dia e um respeito para com a hora do outro que a gente normalmente não tem no Brasil. Exato, você tem o seu salário fixo lá, está acostumado com aquilo. Aqui não, se você trabalhou 10 horas, você vai ganhar 10 horas. Se você trabalhou 10 horas e 15 minutos, você vai ganhar aquilo. Então você passa a respeitar do outro também, porque tem valor, né? Exatamente. Na hora do outro. Então acho que isso é um pouco cultural. Bem, então voltando ao Centennial, questões negativas. É muito longe, na minha opinião, tá? Do centro da cidade, isso é um desafio, você precisa pegar transporte, 2 linhas de metrô, mais uma linha, mais um ônibus do centro até lá. Mas, em compensação, acho que todos os colleges públicos, ou pelo menos os colleges públicos são de melhor qualidade, né? E até, assim, eles que a maioria te dão a possibilidade de você entrar no PGWP, que é o programa depois de graduado.
Então, assim, a maioria deles são longe. São distantes, certo? Né? Então, acho que espalhados aqui ao redor de Toronto, certo? não é um privilégio aí do Centennial ser longe. Mas, como a gente falou antes, né, pelo menos está dentro de GTA, que é dentro da área de Toronto. Então, você consegue trabalhar, demora 1 hora para chegar ao downtown, mas você chega. E a gente acaba que não tem muita escolha, né? Então, assim, esse é um ponto negativo, né? Até comparando com Vancouver, as faculdades também estão um pouco espalhadas, mas como por ser menor, geralmente assim, você pega o Skytrain, você pega uma linha e chega ali na faculdade, né? Então vai ser bem mais perto, o Langara College do centro, por exemplo. E a gente está aqui em Toronto, visitando as faculdades, a gente percebe que elas estão mais espalhadas e você às vezes tem que, essa baldeação, né? Pega o trem, depois pega o subway. E acaba sendo cansativo, né? Ainda mais quando todo dia, indo pra faculdade. Porque não é você chegar num ônibus e ir direto, né? Ou no subway, você vai trocar, então fica um pouco cansativo. Mas é como você falou, Centennial, Seneca, Georgia, Humber, todas são mais distantes. Georgia, inclusive, né, em Barrie, são um pouco mais distantes. Então acaba sendo um ponto negativo, independente da faculdade que você escolher. Assim, a princípio, quando chegamos aqui, a gente optou por estar morando próximo ao college. Eu acho que naquele momento foi a escolha adequada, porque a gente não sabia onde iríamos trabalhar. A única coisa que a gente tinha de certo até então é que o college estava ali, que eu ia estudar lá. Então, eu acho que eu ia a pé para o college em 10 minutos, né? Era um período bom, principalmente por causa do inverno, né? Você está próximo da escola faz muita diferença. Agora, à medida que a gente foi conseguindo part-time ou full-time, aí o nosso centro de gravidade meio que deslocou para o downtown, aí a gente saiu de lá para aí a vida veio para cá e aí vocês se mudaram em seguida, não? A gente nós estamos há 6 meses mais próximos aqui do downtown. Faz mais sentido, né? Fez mais sentido morar perto do trabalho e ficar um pouco distante da faculdade, que também eu acho que é uma escolha, faz sentido, né? Você ficar próximo do trabalho, que você vai trabalhar 5 dias por semana, no caso, né? Aqui está com o Open Work Permits, né? Trabalha 5 dias, então estar próximo à faculdade. Estar próximo ao trabalho faz mais sentido, porque a faculdade você acaba indo 2 vezes, 3 vezes por semana, certo? No meu caso, no caso do meu programa, não. Eu vou todo dia. Olha só. Os programas de pós-graduação, normalmente, eles têm essa configuração. Você vai 3 vezes na semana, às vezes até 2, dependendo. Tem programas mais concentrados em 2 dias com mais aulas. Mas o meu curso, como é um post-secondary, non-graduation, é full-time, aula todo dia. O seu é o Diploma Program, certo? É o Advanced Diploma. Advanced Diploma. Então ele acaba sendo todos os dias, uma novidade pra gente. Todos os dias eu tenho aula. Assim, especificamente nesse semestre, eu tô conseguindo Fridays off. Quando vocês chegaram aqui para conseguir os primeiros empregos, né? Chegou, não conhece ninguém, um está estudando, outro só está trabalhando, quer dizer, um está com o Open Work Permit, não tem trabalho, não tem estudo, né? Como é que funcionou? Como é que começou essa parte? Primeiros empregos, foi fácil, foi rápido? As áreas, o que vocês encontraram? Eu a princípio estava esperando que fôssemos demorar mais, sabe? Foi até relativamente rápido. A gente começou a pegar alguns shifts, assim, part-time, bem, como fala, temporário, nada certo. Mas assim, aí logo o Tarcísio conseguiu o primeiro full-time. Lógico que ele não tinha uma experiência canadense e até o Tarcísio não tinha tanta experiência no Brasil, né? Então, a gente não veio com a mentalidade de que a gente ia conseguir o mesmo trabalho que a gente tinha lá. Então, ele começou dando faxina em edifício residencial. Como eu te falei, sabe? Eu acho que quando o brasileiro chega aqui e consegue empenhar um pouquinho de atenção ao trabalho, fazer as coisas com um pouco mais de zelo, acho que a gente consegue se destacar. E foi o que aconteceu com ele. Ele conseguiu, depois já no 2º mês, eles colocaram ele na supervisão de um time. Então, alguns edifícios no centro, ele tem lá algumas pessoas que ele coordena, né? Ainda dentro da limpeza, mas ele coordena, e aí já é uma atividade que estava dentro do NOC, né? Classificação nacional. Daí, a partir de 1 ano,
quando você está exercendo uma atividade profissional aqui dentro do NOC, você já pode fazer uma aplicação, por exemplo, para residência permanente. E essa é a condição nossa agora, né? Estamos estudando para fazer a prova de inglês, fazer de novo, né? A prova de inglês. Ele já completou os 12 meses de já experiência? Completou. Olha, então, ou seja, ele conseguiu uma ele é administrador no Brasil, né? Então ele veio para cá, começou num entry-level job, rapidamente, pouco de experiência profissional, né? O bacharelado que ele tinha no Brasil, ele já subiu de posição, foi para uma posição no NOC 0AB, né? E ele já agora, com 12 meses, ele já pode realmente aplicar. Então, ou seja, você nem terminou o seu programa, está terminando agora no final do ano, e ele já qualificou para vocês emigrarem por ele, por exemplo, como uma opção, né? Justamente. Então, isso foi a gente, desde o Brasil, na verdade, quando a gente começou a conversar com a Melo nos falou que essa era uma outra via que a gente podia, Sim. que o cônjuge podia ser também uma porta de entrada. Então, na verdade, o que a gente enxerga hoje é que é um caminho extra que a gente pode seguir, tanto comigo aplicando, quando eu terminar meu curso, Sim, também tem a questão de idade também, que a gente tem considerado no perfil de cada um, mas agora a gente pode aplicar também pela experiência canadense que Tarcísio já tem, né? É bom que a gente conversou sobre isso, na verdade, quando a gente conversa, são opções e oportunidades que se vão ter, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? A gente sabe que vocês, com esses benefícios de trabalho, com o Work Permits, é uma possibilidade, tem acontecido com vários alunos nossos, né? A Bia e o Luiz, por exemplo, né? Outros casais, um estudando e o cônjuge acabou entrando no mercado de trabalho rapidamente, no NOC 0AB e conseguiu. Então, uma coisa que eu acho que deve preocupar muitas pessoas e que me preocupava é a questão dos custos de vida aqui, né? Principalmente hoje que o dólar tá alto, às vezes quando a gente fala dos valores para quem tá lá no Brasil, se assusta e fala, nossa, eu não tenho essa reserva, não vou conseguir pagar isso. Acontece que, assim, aqui com um trabalho full time, mesmo você ganhando o salário mínimo canadense, que aqui em Ontário é $14 a hora, a pessoa consegue ter uma vida digna e confortável, sabe? Morar num lugar legal, você consegue pagar suas contas, ok. Obviamente, você nesse período de adaptação, você não veio para fazer dinheiro, né? Você veio para se manter e tal. Então essa foi a nossa começo, né? Foi essa a nossa experiência, assim, tipo, eu vim com o meu programa pago, como a gente conversou, mas ele trabalhando full time e eu trabalhando part time, a gente conseguiu manter qualidade de vida e tal, assim, até então essa tem sido a nossa experiência. E a experiência de morar próximo à faculdade, depois vir para Toronto, porque geralmente a pessoa fala, vou morar em Toronto não, porque é muito caro, né? É muito comum o aluno falar assim, não, vou morar perto da minha faculdade que eu escolhi, porque Toronto vai ser muito caro. Qual a sua opinião? Porque você morou nas duas, né? Você morou próximo à faculdade e depois veio agora para Toronto. O college, ele é relativamente fora da cidade, né? Mas tá dentro de GTA, mas é em Scarborough. Lá as coisas são um pouco mais baratas, mas assim, digamos, você vai conseguir $100, $200 de diferença no aluguel. Então, ao invés, no downtown hoje, por exemplo, se eu vou pagar num quarto de sala $1.500, lá eu vou conseguir $1.300. Então, é uma economia? Sim, mas quando você começa a deslocar seu eixo de trabalho para cá e tem mais atividades no downtown, talvez compense mais você morar por aqui por perto. Mas quando a gente chegou, naquele momento, eu acho que morar lá fazia sentido. Fez sentido, foi bom. Certo. E Toronto é possível então, né? Apesar de ser uma cidade mais cara do que outras cidades que a gente tem alunos em cidades menores, você consegue com os dois empregos, como vocês falaram, né? Com alguém trabalhando 40 horas e alguém trabalhando 20, vocês conseguem pagar todas as contas e viver bem. Você mora numa área bem, bem legal aqui em Toronto, né? Ali é uma área legal. Sim, você pode gastar mais do que numa cidade menor, assim, o custo de vida ser um pouco mais elevado, mas no entanto você tem oportunidades também de emprego, principalmente para vagas mais básicas. Aqui você tem mais oportunidades, é uma cidade maior, então as coisas acontecem mais nesse sentido. Então, acho que uma coisa compensa a outra, né? Até como você falou, nessa parte de vocês imaginarem que não iam conseguir tão rapidamente, né? Porque é muito comum a pessoa se planejar, eu vou me planejar que nos 3 primeiros meses eu não vou trabalhar. E o que eu tenho visto antes em Vancouver é que em um mês você não está trabalhando. Eu não vejo alguém ficar 3 meses esperando. Né? Claro, no level job, nada na sua área, mas eu não vejo ninguém desempregado. Né? Quando a gente pensa em cidades maiores, nas cidades pequenas eu vejo a pessoa demorando um pouco mais, né? Assim, claro que vai de perfil e o quanto você está disposto a fazer que tipo de trabalho. Quanto mais aberto você tiver, quanto mais exposto a trabalhar nas coisas mais diversas, eu já fiz tudo aqui, eu trabalhei em várias coisas, como bartender, como
garçom, eu trabalhei como síndico de prédio, numas férias. Então, muita coisa a gente já fez. E assim, tudo, apesar de lá no Brasil eu já estava num nível intermediário de carreira, né? Já estava numa posição de liderança. Mas tudo que eu fiz aqui, eu tenho certeza absoluta que acrescentou para o meu perfil, sabe? Me engrandeceu como pessoa, me engrandeceu como profissional, porque a flexibilidade que você precisa, a linguagem que você aprende em cada ambiente desse, na hora que você junta tudo, te coloca com um perfil único, sabe? Com certeza. Então, assim, o que eu falo para as pessoas não se limitem a achar que você vai fazer o que você fazia lá. Venha disposto a fazer algo diferente, a aprender coisas diferentes. E o que a gente acha é um entry level, é uma entry position, mas não pense que não vai te acrescentar, porque vai te acrescentar sim. Vai te acrescentar e pode ser seu trampolim também, né? Então, assim, aliás, quase sempre, né? Lógico, o caso do Tarcísio, é o caso do Tarcísio. Se ele tivesse fechado, não vou trabalhar na área de limpeza, porque não é uma coisa que é nobre de fazer, eu fazia coisas mais complexas no Brasil, mas quando a gente chegou aqui, a gente já estava disposto a mudar tudo, né? Então, assim, acho que se ele não tivesse aberto para isso, essa oportunidade não teria ocorrido para ele. Certo. Para finalizar, vamos falar agora sobre o futuro, né? Que agora você já está buscando posições, né? Available para você na sua área de formação agora. Você já está aplicando já. Como é que você... Fala um pouquinho o que você está buscando, o que você está também achando das vagas disponíveis e a sua experiência, que acredito que você vai acrescentar. Assim, eu acho que nesse projeto a gente vai por marcos, né? Quais são os deliverables que a gente tem que colocar pra gente mesmo. Assim, o próximo nosso de vida é a residência permanente. Então, as aplicações, elas ficam bem vinculadas às estratégias que a gente tem para aplicação de residência permanente. Mas, e fora isso, a gente pensa um pouco também onde a gente quer morar, onde a gente quer viver em definitivo. E o Canadá é um país continental, né? Então tem muita diferença quando você fala de Montreal, por exemplo, para Vancouver ou Toronto, cada cidade. E aí a gente começa, quando você vai aplicar, você começa a pesquisar sobre a cidade. E aí, como é o custo de vida lá, como é que é o clima, porque isso é muito importante. Isso é uma coisa que afeta seu dia a dia, afeta as atividades que você faz. Aqui em Toronto, por exemplo, é uma cidade muito fria no inverno e muito quente no verão. Vancouver, por exemplo, já é um clima mais estável, né? Você não tem um verão tão quente, não tem um inverno tão frio quanto aqui. Então as aplicações estão indo meio que nesse sentido, a gente balanceando possibilidade que a província te dá de se estabelecer e ter residência permanente, clima do lugar, se a gente realmente quer se estabelecer lá, e também o que você vai fazer profissionalmente. Afinal de contas, assim, é uma segunda chance profissional que eu estou tendo. A gente paga relativamente caro até para poder... É como um internacional e pensando também que é dólar, né? Então, enfim, se eu estou recomeçando, eu tenho que fazer uma coisa que eu goste, né? Tipo, se eu não dei certo lá na primeira vez, não era nem o caso, né? Teve conjunções... Você deu certo, na verdade, né? Mas assim, se eu estou tentando de novo ou aprendendo a expandir, então tem que ser uma coisa que eu gosto de fazer, para empresas que você gosta de fazer. Nesse contexto, eu acho que o co-op fez uma diferença muito grande, sabe? Porque a experiência local conta muito. Você aprender a linguagem daquela área que você quer conversar, os termos técnicos, como é a cultura das pessoas que trabalham naquilo ali, o co-op fez muita diferença. Então hoje eu me sinto mais seguro para aplicar para as melhores posições, pelo fato de ter tido essa experiência, sabe? Eu acho que eu fui feliz pelo menos lá, porque o co-op que eu fiz realmente era o que um profissional da área vai fazer. Eu fazia o que todos os colegas com 10 anos de experiência fazem. Então eu acho que isso fez bastante diferença. É isso, muito obrigada. Você está pronto já, desejo muito sucesso. Quando eu voltar aqui para Toronto, eu quero saber onde você está trabalhando, se você continuar aqui, né, na mesma cidade. Eu acho que a Nelo foi bem importante, porque
veio desde o início. Eu cheguei até a Melo através de amigos que já tinham passado pelo processo, né? Estão até lá mais perto, estão lá em BC com vocês. Mas é legal o vínculo que a gente cria, né? Hoje a gente poder sentar, tomar um café e contar da vida, como é que tá. Então a Melo é muito importante nisso aí. Eu acho que foi há 2 anos atrás e a gente tá aí ainda, continua tendo coisas importantes para falar pro outro. Ótimo. E quem sabe não ir para Vancouver também, né? Essas visitas lá, ficam né? mais frequentes. Agora, é verdade. E é a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, né? Que a gente foram vários Skypes e e-mails, né? Geralmente por e-mail. E é muito bom também acompanhar tudo isso, né? Porque a última que a gente falou foi quando você tinha acabado de chegar aqui. E assim, eu sabia do começo, mas eu não sabia o que tinha acontecido nesses últimos meses. Então, assim, é muito interessante saber tudo que vocês têm feito, né? A mudança de tudo, né? De muda de casa, de trabalho. E agora você está no final do seu programa e já está com uma experiência na área do programa que você fez. Então, desejo sucesso e muito obrigada por tudo. Obrigado. E para vocês que estão vindo, sejam bem-vindos para o Canadá. É isso, o Canadá é para receber vocês. E aqui a imigração é um programa importante para o país, para a economia, para a cultura. Foi formado através disso. Mas se planejem e venham para cá sabendo que é para estudar, é para trabalhar. Se vocês seguirem isso daí, não tem erro, né? Não tem erro, não tem razão. Então tá, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.